você vai tomar na sua vida, baseado na vida dos patriarcas. Hoje à noite, eu quero falar um pouquinho sobre Abraão. Então, a série de mensagens, o tema dela é As Grandes Conquistas pela Fé. As grandes conquistas que nós temos na vida é pela fé. É pela fé. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: onde é que está fundamentada a nossa fé? Então, antes de eu falar da decisão e sobre essa característica de Abraão, eu quero trabalhar um pouquinho com você e tentar explicar um pouquinho para você sobre fé. Eu até peguei um trecho da minha mensagem que eu ministrei no domingo, falando sobre graça, e hoje eu vou falar as grandes conquistas pela fé. E a conquista pela fé em Abraão é obediência. É difícil obedecer? O que você acha? Obediência. Obediência. Olha o que diz Hebreus, capítulo 11, verso 13. Porque Hebreus 11, ele vai falar dos grandes feitos dos heróis da fé. E esses heróis da fé tiveram momentos com Deus crucial que mudou a vida deles. E cada herói da fé foi uma área da vida extraordinária. E ele diz o seguinte, ó, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Ó, grandes conquistas pela fé. Conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões. Então eu quero falar hoje sobre Abraão, o pai da fé. E Abraão, o pai da fé, a conquista de Abraão é a conquista pela obediência. Obedecer, né? E olha o que diz aqui Hebreus 6,15. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão, ele é conhecido pelos judeus e pelos cristãos, um homem chamado de o pai da fé. Pai da fé. Homem rico, homem temente a Deus. A Bíblia diz que Abraão ele foi justificado por sua fé. E Abraão aceitou o desafio de obedecer o chamado de Deus e caminhar por fé. Agora, é complicado, né? Quando eu convido para você em um lugar, que eu te dou um mapa, eu te mostro o lugar, eu falo para você o que vai acontecer lá, eu digo tudo, fica fácil obedecer assim, né? Agora, a pessoa ouvir, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar, onde? Quanto tempo eu vou ficar lá? É muito longe? Mas tenho que comer lá? Não, eu vou te mostrar. E Abraão, a característica da conquista de Abraão aqui, é essa obediência. Exercer fé, meu irmão, é a essência da vida cristã. Exercer fé é a essência da vida cristã. Você nunca desfrutará de uma vida plena, com propósito, se não viver pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora tem uma questão: a minha fé é fé ou é pensamento positivo? A minha fé é fé ou é torcida? Ó, vou fazer uma entrevista de emprego aí, vai na fé lá, tô aqui, pensamento junto com você, hein? Hoje a palavra de Deus nos desafia a aprender a desenvolver uma fé como a de Abraão, para conquistar tudo que Deus tem para cada um de nós. É fé e obediência. E Hebreus 11, 8, 9, quando diz aqui que pela fé conquistaram reinos, olha o que diz aqui: pela fé,
Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas. Abraão, ele é conhecido na Bíblia como peregrino espiritual. E para a gente poder entender um pouquinho sobre essa questão de fé, e como eu falei aqui sobre fé e pensamento positivo, você precisa entender uma questão sobre fé. Fé é uma coisa, crenças são outras coisas. Fé é fé, crença é crença. As minhas crenças são as explicações racionais da minha experiência de fé. As minhas crenças são códigos doutrinários, as minhas crenças são dogmas, são afirmações daquilo que eu quero fazer. Por exemplo, eu vou explicar para você poder entender. Eu tenho uma experiência com Deus. Vamos imaginar assim que eu tenho uma experiência extraordinária, certo? Aí eu chego para o Tarcísio, eu falo: Tarcísio, cara, eu preciso falar uma coisa que aconteceu comigo. Aí o Tarcísio chega e fala assim: fala aí, manda aí, pastor. Aí eu descrevo para o Tarcísio essa minha experiência. Eu descrevo todos os detalhes, aliás, eu coloco inclusive todos os elementos dessa experiência. Eu falo tudo detalhado: aconteceu isso comigo, eu vi isso, e aconteceu tanta coisa, e eu vou falando, tá? Eu explico. E o Tarcísio, ele acredita em tudo aquilo que eu expliquei, e tudo aquilo que eu falei, e para ele aquilo é verdade. A minha pergunta é o seguinte: ele teve a mesma experiência que eu tive? Não. Não. Ele conhece a minha experiência, ele acredita em tudo que aconteceu comigo, mas ele não teve a experiência que eu tive. A fé é experiência. A fé é conexão. A fé é a interação com a coisa viva, não é a descrição da coisa viva. Eu acho impressionante esse lance assim de Abraão chegar, ouvir uma palavra de Deus e falar assim: estou saindo, mulher, vamos embora, agora. Porque é a experiência com a coisa viva, não é a explicação da coisa viva. E quando eu tenho essa experiência, quando eu tenho essa relação de confiança, eu sei o que aconteceu comigo, fica fácil obedecer. Então a fé é interação com a coisa viva. A doutrina, o dogma explica essa experiência. Lembra da conversão do apóstolo Paulo, que era Saulo, virou Paulo? Quem que era Saulo? Saulo era um perseguidor dos cristãos. Era um cidadão romano, de origem judaica. E Saulo, ele acreditava que Jesus Cristo era um falso Messias. E que os seguidores de Jesus, que testemunhavam a ressurreição de Jesus, estavam iludidos e pervertendo a tradição religiosa judaica. O que acontece com Paulo? Paulo, ele está indo na estrada de Damasco, e um dia ele tem um alumbramento. Ele tem uma experiência, uma epifania. Deus se manifesta para ele, uma luz aparece, e Paulo pergunta: quem é? Aliás, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ali Paulo, ele tem uma experiência com a coisa viva. E aí o que acontece? Em resposta, ele ouve o quê? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E Saulo de Tarso vira Paulo, o apóstolo. E é interessante que a partir dessa experiência, Paulo, dessa conexão com Jesus, o apóstolo começa o quê? Ele começa a escrever sobre essa experiência. Paulo escreve quem é Jesus nas suas epístolas. Paulo, ele fala de onde Jesus veio. Aliás, Paulo vai buscar nas escrituras tudo que as escrituras judaicas falavam a respeito de Jesus, porque Paulo, ele era fariseu, ele era conhecedor da lei, então ele vai buscar todo o conhecimento possível para escrever através dessa experiência de Nazaré, que morreu, foi crucificado e ressuscitou.
E Paulo, quando ele está escrevendo, ele está dizendo o seguinte, gente, é nisso aí que eu acredito. E a maneira como ele explica, a maneira como ele descreve quem é Jesus, como Jesus morreu, como Jesus ressuscitou, o que Paulo está fazendo ali é o seguinte, Paulo, ele está compondo o seu universo de crenças. Mas uma pessoa, ela pode saber tudo sobre a experiência e nunca ter a experiência. Paulo teve uma experiência, Abraão teve uma experiência. Eu posso saber tudo sobre John Lennon e acreditar tudo sobre John Lennon, mas eu nunca vi John Lennon. Eu posso, inclusive, saber tudo sobre o sol, sem nunca me expor ao sol. O que eu quero dizer para você é que fé é uma relação com a realidade. E existe um alemão, um teólogo alemão, que diz o seguinte, que fé é estar possuído por uma realidade que captou você de maneira irresistível. É você possuído de uma realidade. Então, isso é fé. Crença é outra coisa. No nosso dia a dia e no nosso tempo, a fé virou sinônimo de acreditar. Mas acreditar é da ordem da crença. Fé é da ordem da experiência. Abraão teve uma experiência. Paulo teve uma experiência. No popular, hoje em dia, nas igrejas, irmãos, fé virou pensamento positivo. Porque não existe uma interação com a coisa viva. O cara vem no culto e depois vai para o motel. O cara vem no culto, depois vai encher a cara. O cara vem no culto, depois não paga as contas. O cara vem no culto e não tem a experiência com a coisa viva. Não existe uma conversão genuína à pessoa de Cristo. Existe uma adesão. Uma adesão à comunidade, uma adesão aos amigos, uma adesão a um ambiente gostoso. Já viu aquela pessoa que fala assim, nossa, o culto hoje estava com energia tão boa, né? A pessoa sai dali e vai praticar tudo que praticou. O momento da Santa Ceia virou um checkpoint espiritual, que a pessoa chega aqui, ela continua com aquela religião do Velho Testamento, da Velha Aliança, que é do lado de fora. Eu faço para Deus fazer para mim. E quando tem alguma coisa errada acontecendo comigo, eu já fico perguntando, será que eu fiz alguma coisa que desagradou a Deus? Deus está fora, Deus não está dentro. A nova aliança é Deus dentro, a velha aliança é Deus fora. Então o popular hoje torcer muito, né, para que alguma coisa aconteça, vai fazer uma entrevista de emprego, vou torcer por você, otimismo, torcido. A gente não sabe muito bem descrever fé. Na Bíblia Sagrada, fé, ela está muito conectada e é muito sinônimo de confiança. Fé é confiança. E confiança tem a ver com relação. Se eu não tenho relação com Deus, eu não tenho confiança. Aí eu não obedeço. Porque eu não sei quem é esse que fala para mim obedecer. Então é essa confiança que nos coloca em contato com a realidade. A fé é essa rendição, é essa entrega. Por quê? Porque na tradição cristã, inclusive, a verdade, ela não é uma ideia, a verdade é uma pessoa, Jesus. A verdade não é um conjunto de explicações. Jesus Cristo falou assim, eu sou o caminho e eu sou a verdade. A verdade é uma relação com a pessoa. Deus é uma pessoa, Deus é o Criador que veio ao nosso mundo na pessoa de Jesus Cristo. Então a nossa fé é essa relação em Jesus Cristo, é a relação de confiança em Jesus. Aliás, Tiago, ele diz isso, né? Você acredita que Deus existe? Quem é que acredita que Deus existe? Levanta a mão. Bom, e daí? O diabo também acredita. Os demônios também acreditam. Tem um monte de gente aí que acredita. A questão é, você confia? Você confia?
Você se rende? Você se entrega nessa relação com Deus? Isso é uma experiência de fé. Tem uma história muito interessante de um garoto, que ele estava na beira de um penhasco, um penhasco gigantesco. E do lado do penhasco tinha um cabo de aço atravessando uma montanha na outra. E do lado ali tinha um homem, e o homem ele era campeão mundial de travessia de cabo de aço. E o garotinho do lado dele. E o garotinho observando. Aí o homem, que era campeão mundial de travessia de cabo de aço, ele subiu no cabo, com a vara, e atravessou aquele abismo, e voltou. Aí o garoto olhou assim espantado, ficou admirado, né? O cara atravessar um abismo em cima de um cabo de aço. Daqui a pouco, o cara pegou, sabe o quê? Um carrinho, sabe esses carrinhos de construção? Colocou em cima do cabo de aço, e ó, subiu em cima, e o garoto de boca aberta. E ele foi com o carrinho atravessando o cabo de aço. Chegou lá no meio, o que o cara fez? Deu uma pirueta e voltou. E aí na hora que ele chegou na beira do abismo, ele falou para o garotinho assim: eu sou campeão mundial de travessia de cabo de aço. O garoto falou assim: com certeza você é, porque eu nunca vi ninguém fazer isso, e eu vi com os meus próprios olhos. Aí o campeão mundial de travessia de cabo de aço falou assim para o garotinho: entra no carrinho que eu vou atravessar com você. Ele falou assim: saber que você é campeão mundial de travessia de cabo de aço, concordo. Ter essa certeza, tenho. Acreditar, acredito. Agora, entrar no carrinho é outra história. Sinto muito, amigo. Relação com Deus, amigo, entrar no carrinho. E Deus fala assim: eu vou atravessar você aqui. Entra no carrinho, irmão. Confia em Deus. É por isso que eu gosto dessa expressão sobre Abraão. Abraão, ele é conhecido como amigo de Deus. Olha que interessante, tem 3 passagens aqui, uma em Crônicas, uma em Isaías e uma em Tiago, que fala sobre dessa relação de Abraão com Deus. Crônicas: porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, o teu amigo? Ó, amigo de Deus. Isaías 48:8: porém tu, ó Israel, meu servo, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Tiago 2:23: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Você consegue ver aqui uma relação? Você consegue ver aqui um contato próximo aqui, de relacionamento, de confiança? Para ser amigo de Deus, tem que fazer a vontade de Deus. Se me amais, guardai os meus mandamentos, João 14:15. Eclesiastes 12:13 diz: de tudo que você tem ouvido, o fim é: teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. O plano de Deus era abençoar e redimir o mundo através de um povo escolhido. E quando Deus fala para Abraão: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas, ele tinha em mente a vinda de Cristo, a semente de Abraão segundo a carne. O nome de Abraão em hebraico significa, meu irmão, pai de uma multidão. E quando a Bíblia diz assim, que em ti serão benditas todas as nações da terra, e que nós somos abençoados pelo crente Abraão, é que é o seguinte: aquilo que aconteceu na vida de Abraão, os milagres, a providência, o cuidado, a proteção, a direção, tudo pode acontecer na nossa vida, simplesmente a gente fazer aquilo que Abraão fez. O que é? Temer ao Senhor e obedecer os seus mandamentos.
O estudo da vida de Abraão é importante porque ele foi escolhido por Deus para converter-se a um pai de uma nova nação espiritual. Foi plantadas sementes no coração de Abraão, das quais brotaram resultados maravilhosos. Irmãos, quando nós pegamos sementes de fé e cravamos no nosso coração, e aquelas sementes de fé se tornam para a gente assim, referência, princípios imutáveis que determinam a nossa relação com Deus. Estou preparando uma mensagem sobre isso. Elementos cruciais da nossa relação e da nossa vivência. Por exemplo, assim, Jesus tinha muito claro isso. E Jesus, ele é testado nas três pilares da vida e da relação com Deus. E a primeira delas é a identidade. Porque quando Jesus ele é batizado e o Espírito Santo desce de forma corpórea e fala assim, ó, tu és o meu filho amado a quem eu tenho prazer, a primeira coisa que vem sobre a vida dele é o Satanás falando assim, se você é filho de Deus. Identidade. Saber quem é. Então são plantadas no nosso coração sementes de fé. Cada culto que a gente vem tem uma semente de fé que é plantada no nosso coração. Uma palavra, uma frase, um louvor. E o louvor hoje, ele tem o louvor hoje ele é muito didático. A gente canta aqui, o impressionante amor de Deus, que deixa as 99 só para me buscar. Então, você tem que viver isso. E ele foi um grande luto. Sabe do que mais me surpreende? É que esse homem nunca viu uma Bíblia, não tinha uma igreja, não tinha um credo doutrinário, nunca experimentou um sacramento, nunca sequer ouviu os 10 mandamentos. Mas existe um fato que supera tudo isso. Ele ouviu a voz de Deus e ele simplesmente ousou decidir confiar. Vou falar uma coisa para você, para de ouvir bobagem por aí. Para de correr atrás de conselho de internet. Conselho disso, conselho daquilo, é tanto conselho, e é tanta ideia, é tanto isso, é tanto aquilo. Eu acho legal porque o Abraão ele já era um cara muito rico, e ele arriscou sua vida, família, finança, reputação, seu único filho, colocou tudo nas mãos de Deus. Fé é confiança. Fé é confiança. Hoje temos muita coisa, o mundo sofisticou, a igreja também. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deus continua simples, objetivo e direto. Deus, ele continua desejando elementos básicos que ele desejou a Abraão. Fé é fé, seja nos dias de Abraão ou nos dias de hoje. Não existe fé antiga e fé moderna. Porque a nossa fé, ela não é baseada em homens ou na história dos homens, mas na pessoa de Deus e Jesus, não muda jamais. E o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus 13:8? Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Experimente obedecer. Pela fé. Porque humanamente, você vai falar assim, puxa vida, às vezes, né, se eu não tiver um relacionamento sexual com ele, ele pode me deixar. Aí a gente já saiu fora. Saiu fora. Puxa vida, se eu adulterar essa nota aqui, eu não vou ter lucro. Puxa vida, aqui eu vou ter que mentir, porque não tem jeito. Sabe o que a gente está fazendo quando a gente faz esse tipo de coisa? A gente está virando as costas para Deus e não está confiando nele. Por quê? Porque fé não é explicação da sua crença. Fé é uma experiência com a coisa viva. Você tem tanta convicção do poder, da graça, do amor, da providência, que você fala assim, eu vou obedecer e eu vou confiar, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor
vive. Você confia. O amigo está lá com você lá, ó, no trabalho. E ele pilota a empilhadeira, que é uma maravilha. Aí você é diretor lá, não sei, coordenador lá, um monte de coisa. E você precisa assinar um laudo para ele, e ele chega para você e fala assim: ô fulano, seguinte, cara, você sabe, eu trabalho aqui há muitos anos. Eu não tenho esse curso, eu não tenho essa graduação, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas se você assinar me garantindo, dizendo que eu tenho, eu vou conseguir a vaga. Quebra essa aí para mim. O que você faz? Quantas vezes nós somos colocados em situações no nosso cotidiano que é o momento da gente confiar em Deus? E nós escolhemos o quê? O caminho mais fácil. Só que nós esquecemos que o caminho mais fácil é o nosso caminho. E ele vai se complicando cada vez mais. Sabe por que a Bíblia diz? Um abismo chama um outro abismo. Então nós vemos aqui na vida de Abraão o que? O seu chamado. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele vivia em Harã quando ele recebeu a mensagem do Senhor. E aqui ele toma uma decisão, irmão. É uma decisão, irmão. Decisão. E você sabe a palavra decisão. Você faz a análise morfológica da palavra, você tira o prefixo, você tira o sufixo, o que é que fica dentro? Cisão. O que é cisão? Cortar, separar. Quando você toma a decisão de obedecer a Deus, você está falando assim: não, eu vou deixar isso aqui, porque eu vou aqui para Deus. Foi-lhe prometida graça divina, grande prosperidade, e que se converteria em bênção para todas as famílias da terra. Abraão obedeceu o chamado, e assim tornou-se líder espiritual dessa inumerável família de crentes, que tem conhecido a nação, cujo arquiteto e construtor é Deus. Essa passagem vemos uma ordem, acompanhada de uma promessa, e você precisa aplicar obediência e fé na sua vida. Toda a ordem de Deus para a nossa vida, ela vem com uma promessa. Toda ordem. Por exemplo, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Os desejos do teu coração, hein? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que é ansiedade? Preocupação com o futuro. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Então, ordem, irmão, acompanhada de uma promessa. Assim, para viver essa palavra, você precisa aplicar obediência e fé. Para você conquistar pela fé como Abraão, você precisa de quê? Primeiro, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então o Senhor disse a Abraão. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Tenha sensibilidade em nome de Jesus. Tenha sensibilidade. Nós vivemos numa sociedade de muitas vozes. É Twitter, é Instagram, é Facebook, é WhatsApp. O que mais? Tem outros canais aí de comunicação hoje moderno, né? É os amigos, lugares, programas de televisão. O que mais? Netflix, YouTube. Tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E pastor, como que eu vou saber se isso é a voz de Deus? Procure paz no seu coração. Mas pastor, como que eu vou saber se essa paz que eu estou sentindo dessa voz que eu ouvi, e se essa paz é de Deus? É muito simples. É só você pegar isso que você ouviu e focar na palavra de Deus. Outra coisa, irmão. Você ouviu uma palavra de alguém? Ouviu. Quem é essa pessoa que falou para você?
Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que você anda aconselhando? A pessoa, a vida toda torta, casamento lascado, a vida financeira toda arrebentada, não é exemplo para nada, para ninguém, em área nenhuma da vida, e você está debaixo de uma autoridade dessa, ouvindo o conselho de uma pessoa que não tem responsabilidade nenhuma sobre a sua vida, e você obedecendo esse tipo de conselho? Vai para a palavra, pô. Tenha sensibilidade, ó, eu quero a palavra, vamos para a palavra? E não é usar a palavra como caixinha de promessa lá, sabe? Mantra, não. De você abrir um versículo lá e ler. Ah, Deus falou comigo. Não. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Você pega aquela situação que você está vivendo e você faz a seguinte pergunta: qual é a resposta de Deus para essa situação? Aí você vai na palavra. Aí a resposta da palavra você fala: Senhor, quebranta o meu coração para que eu possa aplicar isso na minha vida, porque a resposta está aqui. Então quando alguém falar alguma coisa para você, fala: peraí, mas isso está alinhado com a palavra? Então tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Ó, uma vez um pastor falou assim para mim, ó: Deus fala através de sentimentos, pensamentos, percepções que são nossas, mas não têm origem em nós. Bem-vindo ao mundo do Espírito Santo. Então tenha sensibilidade espiritual. Segunda coisa, disponibilidade para renunciar ao seu conforto pessoal. Irmão, não adianta, ó, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, para uma casa, da casa do seu pai. Sabe de uma coisa? Às vezes, as ordenanças e as orientações de Deus vêm para a nossa vida, nós temos que sair da zona de conforto. Geralmente, as ordenanças e as orientações de Deus para a nossa vida vêm mais ou menos assim, ó: você vai ter que fazer alguma coisa diferente para você sair do lugar que você está. Mas do mesmo nos deixa no mesmo lugar. Albert Einstein: é tolice você fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Se você sempre se relaciona do mesmo jeito com as pessoas e você sempre tem frustração, então experimenta relacionar com pessoas diferentes ou de um jeito diferente. Vai fazer negócio, dá com os burros na água. Quem conhece essa expressão, os burros na água? Essa expressão era do meu pai. Dá com os burros na água. Aí vai de novo, dá com os burros na água de novo. Vai de novo, dá com... Pera aí um minutinho só. Há 5 anos eu estou fazendo isso. Eu estou colhendo o mesmo resultado. Será que não é hora de ouvir a palavra do Senhor aqui? E às vezes é isso. Sabe qual que é o nosso problema? Nós não gostamos de sair da zona de conforto. Por quê? A zona de conforto é isso aqui, ó. Se eu pegar essa água aqui e colocar em qualquer copo, em qualquer desenho de copo, o que ela vai fazer? Ela vai ficar conformada no modelo do copo. Isso é confortável, isso é zona de conforto. O único jeito dessa água sair desses limites aqui é transbordar. É transbordar, aí enche e transborda. Às vezes, para sair dos nossos limites e alcançar aquilo que Deus tem para nós temos que transbordar. Para transbordar, nós temos que sair da zona de conforto. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Qualquer decisão na sua vida que você tomar para evoluir nas relações, na finança, na família, no casamento, no namoro, no trabalho, você pode ter certeza que você vai encontrar oposição, inveja, dificuldade, porque você está saindo da zona do conforto, você está incomodando pessoa. Agora você fala assim: eu quero ficar do jeito que está e eu quero até baixar o nível. Para baixo todo santo ajuda. Fala para você ver, chega e fala assim: sabe de uma coisa? Eu vou abrir minha casa para um culto de oração, para um grupo de comunhão. Vai aparecer 1 milhão de dificuldades. Eu vou começar a frequentar um grupo de comunhão, vai aparecer 1 milhão de dificuldades. Agora chega para você e fala assim: não precisa falar muito não. Escreve lá no seu grupo: eu estou pensando em fazer um pagode lá em casa, galera, o que vocês acham? Um vai chegar e falar assim: eu levo a caixa de cerveja e levo o uísque.
o outro leva isso, o outro leva isso, o outro leva isso, o outro leva isso. Posso convidar uns amigos para estar junto? É isso aí, já viu como que é. E se você no grupo falar assim, traz umas coisinhas diferentes para a gente ficar um pouquinho mais alegre aí para você ver se não vai aparecer. Vai aparecer tudo lá, vai aparecer tudo de bom. Então você tem que ter disponibilidade para renunciar ao seu conforto pessoal. Sai da tua terra. Saia da zona de conforto, meu irmão. Outra coisa, obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Vá para uma terra que eu te mostrarei. Sabe, irmãos, vou falar uma coisa para você. Tem uns caras que frequentam a igreja que nunca toma decisão de nada. Ai, eu não sei de tudo ainda. Eu preciso de explicação. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Por que você come em restaurante? Por que é que você come em restaurante? Porque dentre muitas coisas você acredita que aquele lugar é limpo, que aquela cozinha não tem barata, que aquela cozinha não caminha rato, e que o garçom lá e o cozinheiro não cuspiu na comida com raiva do patrão dele porque não está pagando o salário. Não é assim? Vá no restaurante querendo todas as respostas para ver se você vai comer, você não vai. Vai no restaurante e fala assim, antes de comer eu quero olhar debaixo desse balcão para ver se está tudo limpinho. Você não vai comer ali. Eu quero entrar na cozinha, eu quero entrar no banheiro. Eu quero ver o local que os funcionários ficam aqui, eu quero ver. Você não vai comer. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, você nunca vai ter todas as respostas, nem eu tenho, ninguém tem. O que a gente faz aqui, a gente caminha pela fé. Essa igreja é pela fé, tudo é pela fé. Quando eu larguei tudo na minha vida e falei com a minha esposa, com 2 crianças pequenas, tamanho de segurinça, falou assim, Deus está chamando para ir trabalhar na obra de tempo integral. E eu não sabia o que ia acontecer da minha vida, não. É tudo pela fé. Se ia dar certo, se ia dar errado, se ia vingar, se não ia vingar, é fé. E essa igreja aqui caminha por quê? Caminha pela fé. É tudo fé. Então, você precisa obediência, mesmo sem conhecer todos os detalhes, porque nós não temos todas as respostas. Vou casar. Casa. Depois você vê o que rola. Irmão, eu fico olhando essa galera hoje que quer casar, eu fico num estado de choque, porque eu casei com um colchão. Lógico que hoje eu olho lá atrás e falo assim, onde eu estava com a cabeça? Fé. Há um momento na nossa vida que a nossa fé é um pouco mais irresponsável, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus opera. Lá no passado, nessa igreja aqui, nós tomamos uns passos de fé. Pastora Márcia é testemunha. Nesse pátio aqui não tinha um veículo, acho que tinha 2 carros. A entrada dessa igreja aqui era uma entrada de R$5.000 mês. E nós íamos comprar um terreno de 2.000 metros quadrados, que a parcela do terreno era de R$6.000 mês. É mais ou menos assim. Imagine que essa igreja aqui ela tem uma receita mensal de R$100.000 e você assume uma parcela de R$110.000. 80 parcelas. E eu peguei um grupo de irmãos, que o marido dela fazia parte do grupo de irmãos, acho que era secretário, né, o Zé Pedro, não lembro. E a gente entrou numa salinha aqui com 6, 5 irmãos, 3 irmãos eram do Oliveira Camargo, uns irmãos daqui, e a gente entrou aqui, e eu cheguei para você e falei assim, gente, o negócio é o seguinte, se a gente não comprar esse terreno de 2.000 metros quadrados aí, vai chegar um empresário, vai comprar, a igreja não vai poder crescer, a gente tem que fazer alguma coisa. Ele falou, o que a gente faz, pastor? Eu falei assim, vamos comprar. Como? Ele falou assim, então, a mulher falou o seguinte, que faz para a gente 80 parcelas de 6.000. Aí, ele falou assim, então, pastor, mas a entrada da igreja é só 4.000. Você vê, R$4.000 a gente pagava tudo e ainda pagava o salário do pastor. A coisa era complicada, era tempos difíceis. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma oferta. Aí eu dei uma oferta lá de R$100. Falei, todo mês eu vou dar 30 ofertas, não sei quantidade, de R$100. O outro falou assim, eu vou dar tanto, eu vou dar tanto, eu vou dar tanto. Eu sei dizer que nessa salinha aqui, saiu de oferta mensal
380, 400 reais mês. Eu falei, ó, a gente tem 400 reais mês, a gente só precisa de 6 mil. Aí eu falei assim, se em um grupo desse aqui saiu 350 reais, vai sair. Com certeza vai sair. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não atrasamos uma parcela. Nunca faltou. No dia de passar a escritura, eu lembrei que tinha que passar a escritura na hora. Nem conversei isso com a diretoria da igreja, porque o pastor é assim, não explica muito todos os detalhes, porque se você começa a explicar, é igual, como que é o nome daquele negócio de remédio? É igual bula de remédio, não leia. Porque se você ler, você não toma. De vez em quando o pastor vai explicar uns sonhos assim, não pode colocar todos os detalhes, porque senão é igual bula de remédio, os caras já pulam fora. Eu falei, pela fé. Sabe o que aconteceu? No dia de passar a escritura não tinha dinheiro. Falou, pastor, o senhor falou da parcela, mas é a escritura. Eu falei, pois é, eu esqueci desse detalhe, mas vamos resolver esse negócio aqui. Aí eu liguei para minha esposa e falei assim, nós vamos ter que vender o carro aqui para pagar a escritura, mas depois a gente resolve isso. Sabe de uma coisa, gente? Se você ficar na sua vida procurando todas as respostas, você não vai andar. Obediência em fé sem conhecer os detalhes. Outra coisa, visão para enxergar o plano maior além do momento. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei você famoso, o seu nome será uma bênção. Cara, sabe por que Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha? Porque não conseguia olhar além. Ele olhou a necessidade imediata. Quantas vezes nós negociamos as promessas de Deus extraordinárias por momento de prazer agora, aqui e agora? Eu quero o carro, mas tem que ser agora. Aí paga 3 em vez de pagar 1. Eu quero prazer, tem que ser agora, depois vem um arrependimento. Por que eu fiz isso? Então, você precisa caminhar. E por último aqui, eu quero encerrar com essa aqui. O 11 aqui é dependência para confiar na providência e no cuidado de Deus. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de você todos os povos serão alcançados. Direção, cuidado e provisão. Você sabe que nessa caminhada de Abraão chegar até onde ele queria, eu quero chamar o ministério de louvor aqui, Deus ele ia tomando conta de Abraão em todos os detalhes. Pessoas o abençoavam, pessoas não gostavam dele, mas quando ele tinha oposição, o que Abraão fazia? Ele tinha proteção e cuidado. Pastor, nessa caminhada Abraão errou. E o que Abraão deveria ter feito? Deveria ter paciência para esperar uma nova direção do Senhor. Porque a Bíblia diz assim, que em um determinado momento da vida de Abraão, sabe o que aconteceu? Aconteceu fome na terra, ele desceu para o Egito. Lá no Egito, sabe o que aconteceu? A mulher dele foi usada pelo faraó, e ele saiu de lá com grande riqueza, mas ele saiu com problemas que ele carregou aquelas complicações pela vida. Então, você consegue enxergar na vida de Abraão, que quando ele está no centro da vontade de Deus, obedecendo, está tudo certo. Ele sai do centro da vontade de Deus, dá tudo errado. A consequência de Abraão ter descido para o Egito no momento da fome, e ele não ter esperado a direção de Deus, quem que ele trouxe junto para a casa dele? A escrava Agar. Através de Agar, nasceu Ismael, e o problema está no Oriente Médio até hoje. Então, tenha paciência em esperar a direção de Deus para o seu próximo passo. Talvez você está aqui hoje à noite numa sinuca de bico, como diz o sujeito. O que eu faço agora? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é falar assim: Senhor, eu quero ter uma relação contigo, que eu confie em Ti e obedeça ao Senhor. A decisão hoje é a obediência.
Segunda coisa, Pai, eu não vou dar nenhum passo enquanto o Senhor não me mostrar a direção correta, enquanto eu não tiver paz no coração. Ah, pastor, mas e se eu cometi um erro? Sabe de uma coisa? É o seguinte: arrependimento. Só existe uma coisa para mudar a realidade depois do pecado: arrependimento. Abraão errou, e o único caminho que Abraão teve para consertar de novo o caminho dele foi o quê? Arrependimento. Arrependimento. Não aceite nada na sua vida que não venha da parte de Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé nessa noite. Deus colocou essa palavra no meu coração nesses dias que eu estou vivendo de decisões difíceis, avançar, não avançar, esperar, não esperar, para onde ir, decisões com pessoas, mudar pessoas de lugar, de posição, não é fácil, tomar decisões com pessoas que têm grandes expectativas, mas você sabe que aquilo não é a direção correta, não é fácil, e você tem que buscar em quem? Em Deus. Eu quero que você feche os seus olhos então nesse momento. Eu quero fazer um apelo para você muito simples. Muito simples. Pastor, eu vim aqui hoje à noite e eu não sabia qual era a palavra que ia ser ministrada, ou de repente se você está em casa. E eu quero fazer um desafio para você. Você que está aqui, que quer fazer uma aliança de relacionamento de fé com Deus, levante a sua mão, eu quero orar com você em nome de Jesus. Aconteça o que acontecer na minha vida, eu quero obedecer. Mesmo que todas as circunstâncias digam não, eu quero obedecer a voz de Deus. Talvez tenha alguém aqui hoje à noite que quer fazer uma aliança definitiva com Deus. Senhor, eu quero entrar pelo caminho do arrependimento, e eu quero voltar a ouvir a tua voz, e eu preciso da tua direção. Levante a sua mão, eu quero orar com você em nome de Jesus. Amém, amém. Agora que você possa dar o seu passo de fé, saia do seu lugar e venha até o altar. Venha falar com Deus. É você e Deus, não sou eu não, é você e Deus. Eu não vou resolver essa parada para você, não vou. De repente você tem que sair da zona de conforto. Eu não vou resolver essa parada para você. É você e Deus. Não é eu e Deus, é você e Deus, cara. E você precisa entender que esse negócio tá a porcaria que tá por causa das suas decisões. Entendeu? Você precisa aceitar que esse negócio tá essa água, esse ranço que tá, porque você não toma decisão na sua vida. Você procrastina, você não sai da zona de conforto. Você ouve todo mundo, não ouve a voz de Deus. Você vem no culto, depois sai fazendo tudo ao contrário. É você e Deus. Pai querido e amado, eu quero colocar, Senhor, em nome de Jesus, diante da tua presença, a vida dos teus filhos essa noite. A tua palavra foi ministrada essa noite, e a decisão que nós tomamos essa noite é que os nossos corações estejam voltados para Ti. Que o Senhor quer de nós uma coisa muito simples, ó Pai: ouvir a Tua voz, discernimento com a Tua voz, Senhor, ouvir a Tua direção, caminhar na Tua dependência. Que a nossa fé, Senhor, possa estar fundamentada em uma relação com a coisa viva e não a explicação da coisa viva. Nós queremos um relacionamento pessoal contigo, ó Pai. Nós nos rendemos, nós nos entregamos, nós, ó Pai, nos prostramos diante da Tua voz e diante da Tua palavra. Oramos nessa noite, confiamos em Ti, e visita o coração dos Teus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.